Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGD News. E hoje eu tenho o privilégio de receber Geraldo Dias e Juliana Dias, eles que são da GLD Energia. Geraldo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Juliana, também lhe agradeço imensamente. Agradeço pelo convite, um prazer estar aqui. Hoje eu vou quebrar o protocolo, não vou começar com as mulheres, vou começar com o Geraldo. Geraldo, queria primeiro ouvir um pouquinho da tua história, da tua formação, onde é que você nasceu. Mais uma vez, obrigado pela gentileza da tua presença. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu nasci em Campinas, né? Minha família é do interior, mais do interior, né? Perto de Ribeirão Preto. E eu trabalhei minha vida toda, fui me formando desde o Senai, né? Trabalhei na Bosch e fui fazendo minha carreira construindo, trabalhando na infraestrutura do país, primeiro em pequenas empresas de construção, depois em grandes empresas do mercado aí, né? Durante aí 35 anos trabalhando, construindo hidrelétricas, termoelétricas, papel e celulose, enfim, trabalhando nesse segmento. Você fez engenharia? Fiz engenharia, não terminei, acabei não terminando. E fui viajar o país todo, trabalhei 3 vezes na selva, né? Fazendo obras aí em lugares inóspitos. E depois fui fazer administração, que eu acho que eu já tinha ficado um pouco mais sênior e isso me atrapalhava um pouco. Então fui fazer administração, fui fazer pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? E aí então fui me adequando à função que eu estava exercendo já depois aí dos 35, 40 anos, né? E aí fui trabalhando. Quando chegou nessa crise que teve da Lava Jato, né, eu comecei a diminuir muito os trabalhos, comecei a estudar sobre fotovoltaico. E aí resolvi, nós já tínhamos uma empresa de consultoria, né, que isso já era o futuro que a gente projetava para quando eu ficasse bem mais velho, fosse diminuindo o meu ritmo, né? E aí nós mudamos a empresa para fazer fotovoltaico, né? Comecei a estudar, tinha uma equipe que já andava comigo, também fui tentar treiná-los para que a gente pudesse ter um bom desempenho e que ocorreu, né? Ou seja, nós fizemos a primeira obra, foi 36 mega, de uma usina de 235 mega, se não me engano, na Bahia, que era a maior da América Latina na época. Nós fizemos a parte elétrica por uma contratação de uma empresa que não tinha dado certo lá. Então eles dividiram, né? Então, assim, o que eu trouxe para esse mercado, né? Eu trouxe um conhecimento de construção e de gestão de grandes obras, apesar que às vezes a gente executa obras pequenas também. Sim. Mas participei, fui convidado às vezes para dar palestras para grandes usinas, né? Qual é o peso, Geraldo, desse teu conhecimento, como você citou, na selva, em grandes projetos? Como é que isso chega e encontra as energias renováveis na execução dos projetos? Bom, primeiro, construção sempre em lugares difíceis, né? Lugares afastados por conta do custo do terreno, né? Então, isso gera gestão de pessoas, né? Eu costumo falar para os engenheiros que trabalharam comigo, ou trabalham, ou que eu treinei, que na faculdade de engenharia não ensina você a lidar com pessoas, né? E na verdade, o engenheiro que vai optar, não se for engenheiro de projeto não, mas o engenheiro que vai optar executar obras, ele tem que entender, além da técnica, ele tem que entender gestão de pessoas, tá? E isso, logística e gestão de pessoas, é o que comanda você atingir as metas propostas, né? Então eu costumo dizer que fotovoltaico, a execução da obra é o único ponto, no meu entender, que é risco. Você não tem risco de você comprar um módulo. Todos os módulos aí que tem no mercado são Tier 1, são todos módulos muito bons, né? As estruturas, salvo uma ou outra, mas a grande maioria, são todas elas também muito boas, né? Então os cabos, isso não é problema, isso não tem risco. E isso é 80%, 75% de uma obra. Tá? E aí o resto é engenharia, que também é engenharia baseada nas normas, quer dizer, o risco é muito baixo, mas a construção é o risco. É o risco de você não engenheirar tudo aquilo que foi projetado, daqueles materiais, para conseguir fazer a usina operar naquele momento que precisa. Então, eu acho que o grande risco é aí.
E aí a GLD aportou uma capacidade de gestão muito forte. Então a nossa gestão é muito forte, né? Os controles muito fortes. E que isso culminou num primeiro momento, eles começamos executando obra, mas culminou em fazer due diligence para grandes empresas, para negociação de ativos, tanto de quem está comprando como quem está vendendo. Tá? Por quê? Porque a nossa capacidade de observar se isso vai terminar, se não vai terminar, quais são os problemas que tem durante a usina, atraíram o mercado, as grandes empresas, né, que estão comercializando seus ativos. Tá? Vamos falar com quem manda um pouco? Sim, Juliana, seja muito bem-vinda, obrigado mais uma vez. Obrigada. A primeira pergunta que todo repórter faz, como é que é trabalhar em família, já que o Geraldo é o teu pai? Tá sendo um começo, né? Eu optei por fazer essa sucessão familiar e entrar nisso. É uma grande honra, na verdade, né? Ele passou por tanta coisa, tem tanta coisa para ensinar. E tá sendo bem bom. Eu fiquei um pouco com medo no começo, porque a gente tem uma relação muito próxima, de a gente tá junto o tempo todo, trabalhar junto o tempo todo, que isso fosse interferir de alguma forma, mas a gente se complementa bem nos pensamentos. Eu acho que tem ido muito bem até agora. Conta um pouquinho da Juliana. O que você estudou, o que você gosta? Eu me formei em arquitetura e urbanismo. Não gostava muito dessa parte de projetos, sempre trabalhei mais na parte técnica, de vendas técnicas, né? Trabalhei em grandes empresas e acabei depois migrando para a parte do marketing. Então, minha última experiência foi na parte de marketing de uma multinacional. E algumas coisas aconteceram ano passado, em relação à saúde e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ajudar meu pai na empresa desde o ano passado, de me envolver um pouco nisso. E isso acabou levando para que as coisas fossem acontecendo e eu fizesse essa migração do CLT, né, para realmente para a empresa da família, para que eu pudesse assumir. Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã, mas por parte de mãe só. Entendi. E no momento, você se lembra assim, o que vem à cabeça quando você olhou para ele, vocês se olharam e foi tomada a decisão, não, eu vou me juntar ao time da GLD? Foi uma decisão muito pensada ao longo desse 1 ano que aconteceu, né? Eu acho que o que pesou mais era do que para onde a empresa iria, né? Quem que tomaria conta disso mais para frente, a hora que ele quisesse parar, a hora que ele quisesse realmente descansar e diminuir esse ritmo. E hoje a gente, por parte de pai, sou filha única e hoje não teria ninguém para tomar conta disso. Então, realmente foi uma decisão bem pensada, não foi nada de susto, né? Foi uma decisão... Já existia uma vontade minha, né? Porém, é muito inseguro, porque o mercado de prestação de serviço, você não consegue ter absoluta certeza do mês seguinte. Você não está vendendo um material, né? Que tem uma clientela cativa, né? É prestação de serviço, né? E isso é difícil, né? Mas isso se aproximou porque o ano passado nós tivemos sérios problemas de saúde por conta da Covid, tanto eu como minha esposa, né? E a Juliana veio para complementar, apesar de estar trabalhando numa empresa, numa multinacional, ela veio para complementar. E isso aproximou muito mais, né? E aí ela começou a ver o negócio também uma possibilidade, tá? Hoje, eu fico na operação, faço parte da operação não exclusiva, porque eu gosto disso e eu gosto da excelência que a gente promete para o cliente, né? Mas também para a parte comercial. Tá? Para tentar adequar o nosso fornecimento a exatamente o que o cliente precisa, né? E no momento que ele precisa. E isso, então, é natural que a parte administrativa financeira e de novos negócios ficasse um pouco debilitada. Então, com a vinda da Juliana, isso traz muita chance da gente dar uma melhorada no leque, dar uma aprimorada e trazer visões novas, de gente nova. Exatamente. Né? Então essa é a grande importância, eu acho, da vinda da Juliana. Que bacana. E eu pergunto isso, né, Juliana, porque tanta gente que acompanha o nosso trabalho, às vezes tem vontade de empreender, até mesmo em família, mas fica com receio, né? Eu acho que o exemplo de vocês é muito bacana, acho até que vai ter um efeito multiplicador. Sem dúvida. Hoje eu vejo a sucessão familiar como uma coisa bem difícil. Normalmente os filhos não querem tocar as empresas dos pais, por opção mesmo, e acaba passando, né? Realmente, a gente ouve falar que as pessoas têm medo de trabalhar em família, que é muito difícil, mas até o momento tem sido muito bacana, tenho aprendido bastante coisa. Que legal. Vamos falar um pouquinho, então, da GLD, contar um pouquinho da história, até a gente chegar no momento em que vocês encontram esse mundo fantástico, né, e inesgotável da
energia. Conta pra gente como é que você estruturou, Geraldo, até a gente caminhar um pouquinho para encontrar a Juliana no nosso caminho. Bom, o caminho que quando começou da GLD em fotovoltaico não foi fácil. Não foi fácil. Foi um mercado novo, com pessoas novas, muitos jovens, né? E que o mundo tem mudado cada vez mais, ou seja, às vezes as reuniões você não consegue visualizar ninguém, todo mundo com as câmeras desligadas, né? Uma moçada muito nova que não quer se expor e por conta disso também não pergunta e por conta disso também não comenta, né? Então fica um negócio meio que um monólogo ali, né? É uma dificuldade, né? Então isso foi tendo que se adaptar. O mercado também não sabia o que estava querendo comprar. Tinha problemas com o OEM, custeado mal o OEM, né? E por custeado mal o OEM não queria gastar. Então todo mundo vendo CAPEX, né? E um CAPEX às vezes não muito estruturado, o conceito até do CAPEX em si, mais em GD isso, né? Menos em GC, porque já grandes corporações, e tinha isso uma dificuldade de lançar preços, né? Então nós passamos por tudo isso, passamos uma dificuldade muito grande de apresentar trabalhos muito bem estruturados. Essa estruturação, muitas vezes, foi utilizada para negociar com outros, não com a GLD, né? Mas hoje eu vejo a GLD mais conhecida no mercado como uma empresa que todo mundo normalmente comenta isso, que ela é careira, né? Mas eu sou mais chamado para resolver problemas do que às vezes para executar, sabe? Então, a gente conhece o mercado muito bem, mas às vezes me perguntam, às vezes em algumas outras entrevistas me perguntam, quem são os seus concorrentes? Eu não sei te dizer, quem são meus concorrentes. Porque a GLD presta, o mercado é muito segmentado, ele é muito segmentado, por incrível que pareça, né? Tem muitas coisas que não aparecem no dia a dia, sabe assim, não tá, porque os acordos de confidencialidade não nos permitem divulgar, né? E a GLD tem acordo de confidencialidade para todos os projetos, então não nos permite dizer. Então isso mostra que existe uma pluralidade de serviços que eu não me enquadro, eu não costumo me enquadrar. Às vezes eu vejo uma revista de cenário fotovoltaico das empresas, né? Quem é integrador, quem é isso, quem é aquilo, e eu não consigo achar isso, não, sabe? Porque tem muitas coisas ali que nem o mercado jornalístico ali de divulgação tem conhecimento, às vezes, ou não leva em consideração. Então, sabe, o tipo de serviço que a gente presta é difícil. Nós desenvolvemos um programa para fazer visita e análise de usina, que tem mais de 900 itens, isso não tem no mercado. Tá? Nós temos estruturado um sistema de orçamentos que às vezes eu escuto dentro das nossas discussões ali de projetos, né? Se bobear, a gente calcula quantos palitos de dente vai ser usado na obra, né? Mas é bem estruturado, e bem estruturado se acompanha bem estruturado, e você com isso não desgasta custo e nem muito menos prazo. Geraldo, eu posso concluir do que você está dizendo? Desculpe te interromper, mas acho importante pontuar nesse momento que o que a gente vive no mercado, até de grandes empresas que estão aí, é tentar conquistar algo sem pensar de fato na solidez da estrutura, do alicerce, para o nosso telespectador entender, no alicerce da casa, vamos fazer logo porque vamos garantir o nosso espaço, e aí acabam atropelando quando vão executar o projeto? Sim, assim, eu vejo que a estruturação da maior parte dos projetos hoje não tem valor, sabe, a estruturação disso. Então todo mundo compra o material, né, e faz a engenharia, mas eu tenho visto muito projeto dando problema, e você não vê divulgação disso, porque é óbvio que ninguém vai sair dizendo, puxa, nós erramos aqui porque nós pensamos em gastar menos, né? E às vezes nem gastou menos também, tá? Às vezes não gastou menos. Então, tem muito projeto dando problema. Infelizmente. Tá? Mas existe solução.
Mas às vezes, todo mundo movido pelo CAPEX, num CAPEX baixo e talvez um OPEX caro durante 25, 30 anos. Então o conceito ainda é um pouco difícil. Para usinas GC, menos, mas hoje já estão melhorando muito como fazer reserva de água para lavagem de módulo. Hoje, às vezes você gera energia limpa, mas você gasta água potável no meio do sertão, 5, 6, 7 litros por módulo, e quando você tem 1.400.000 módulos, quer dizer, olha a quantidade de água potável que você joga fora, num lugar onde é difícil ter água potável, né? Então, às vezes tem reservas boas hoje lá para você otimizar, né? Nós desenvolvemos uma máquina para usar 800 ml a 1 litro de água por módulo para lavar sem contato com o módulo, fornecemos no mercado, já foi lançado ano passado na Intersolar e esse ano foi matéria de capa de uma das revistas do mercado, né? Então, essas coisas a gente gosta de contribuir. Nós, por exemplo, fazer poda de vegetação, nós não fazemos normalmente como se faz, que é com roçagem por faca, onde você joga uma pedra e quebra o módulo, e às vezes você não percebe, vai demorar para perceber a geração. Então, o nosso tipo de poda da vegetação é diferenciada, mais cara, mas diferenciada. Então, às vezes a gente se pega concorrendo com pessoas que estão lavando com vassoura o módulo, e nós estamos lavando com uma máquina desenvolvida, patenteada por nós, né, ao qual você hoje, por exemplo, uma usina de 5 mega, que é o limite de GD, você vai lavar em 15, 20 dias com 2 pessoas na mão, e essa máquina lava em 1 dia e meio a 2. Quer dizer, e sem desligar a máquina, assim, sem desligar as strings, sem desligar a geração, né, para poder lavar, porque você não tem contato com o módulo. Então, assim, ainda tem melhorado, o mercado tem melhorado todo dia, né? Tem melhorado as condições todos os dias, mas ainda há muito o que se fazer, né? E nós nos propomos a fornecer a excelência para o mercado, né? Então a gente às vezes não consegue fornecer para todos, porque ainda os custos, não que os custos acham altos, mas os custos não foram previstos lá atrás, porque uma engenharia lá atrás, uma estruturação lá atrás, um planejamento lá atrás não considerou isso. Então fica difícil você aplicar uma verba que você não está previsto, né? Até com acionista, então, mas isso cada vez tem melhorado e a gente quer sempre contribuir desta forma. Juliana, propor essa excelência, eu imagino que dá um trabalho danado, né? Dá bastante trabalho, é bastante coisa para administrar, principalmente a parte que a gente tem que estar em contato com as obras, a parte financeira realmente, para ver se está tudo dentro do orçamento. O orçamento é realmente muito detalhado, então isso facilita muito para a administração financeira do negócio. Nesse pequeno tempo que você está lá, qual é o teu maior orgulho, assim, o dia que você se lembra com muita satisfação? Eu acho que fazer essa transição tem um orgulho muito grande por trás de tudo isso, de poder trabalhar com meu pai, né? Eu acho que de poder adquirir esse conhecimento todo que ele tem, toda essa experiência que ele tem no mercado. Então, para mim, realmente é um mercado novo. Eu tenho corrido atrás muito das informações para estar dentro da mesma página que ele, né? Na mesma página do mercado. E o fato de estar ali vivenciando isso nas obras, eu tive a oportunidade de conhecer uma das obras que a gente está fazendo no momento. E é muito bacana, constrói muita coisa, assim, bem legal. O que te chamou a atenção quando você chegou lá nesse lugar? É um negócio muito grande, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita máquina trabalhando, muita gente envolvida. São vários passos acontecendo ao mesmo tempo. Tem o pessoal ali da Civil, tem os engenheiros junto, descarregando material. Então é realmente muita coisa e a gente sempre fazendo tudo isso com muito cuidado, visando a melhor qualidade possível para o cliente. Apresenta a GLD Energia para nós, assim, como é que você resumiria para quem está chegando agora no programa? Hoje eu vejo como uma empresa que atende às necessidades do cliente, independente da necessidade que ele tem. Hoje, então, a gente consegue fazer tanto trabalho de engenharia, a gente consegue fazer a montagem da usina, a gente consegue dar uma consultoria para o cliente. Então, a gente está realmente, como o Geraldo disse, envolvido em vários segmentos, né? E eu acho muito bacana porque o fato de a gente atender o cliente como ele precisa ser atendido. Não é só do tipo, eu só faço isso, eu não vou conseguir te atender no todo, né? Então, é uma solução para o cliente, uma solução completa para o cliente. Geraldo, quando você olha para trás na tua trajetória, e a gente bate aqui em setembro de 2022, você imaginaria que ia construir essa reputação que hoje você tem no mercado?
Isso se deve ao teu trabalho, ao teu talento, à tua dedicação, mas como é que é isso dentro do Geraldo? Eu não vejo assim, não vejo, porque eu sempre trabalhei, né? Assim, eu trabalhava, eu sempre fui muito exigente comigo, imagina com os outros, né? Então eu sou muito exigente, mas muito polido e muito educado, mas muito, assim, atrás de meta. Então, minha carreira sempre foi pautada por fazer, por trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Eu nem estou muito preocupado quanto eu vou ganhar, mas eu estou muito preocupado em fazer e entregar aquilo que eu prometi. E a hora que eu vou prometer, eu prometo demais. Sabe? Se é um erro que eu tenho, é prometer demais. E aí eu vou atrás de entregar exatamente aquilo que eu prometi. Então, eu tenho o prazer hoje de 100% dos meus clientes, eu nunca escutei falar do atendimento se eu não gostei. Eu só recebo bons elogios. Tá? E eu trato meus clientes assim, a gente discute como se fossem irmãos. Sabe? Na busca, porque ele tá negociando um contrato, ele está seguindo o contrato do lado dele, eu estou com o meu, mas todos os meus clientes eu consegui selecionar e um bom senso profissional difícil de se ver. Sabe? Eu não tenho um cliente hoje que eu falo assim, olha, esse eu não vou fornecer mais, ou esse eu tenho problema em fornecer. Porque aquilo que às vezes não retrata o contrato é difícil de retratar, você, a hora que precisa, aplica-se o bom senso de ambas as partes. Então nós estamos muito confortáveis com isso. Tá? Então eu não vejo... Não é nem modéstia, é porque faz parte do teu jeito mesmo. Não é modéstia de forma nenhuma. Nós tivemos um embate um tempo atrás, atrás das garantias de projetos grandes que a gente participa, né? Coisa normal aí do mercado. E aí o pessoal queria entender por que as empresas queriam dar essa obra para a GLD, se a GLD não tinha um porte para fazer esse tamanho de obra. Né? E aí eles vieram, um grupo aí de pessoas vieram conhecer a GLD, né? Passaram o dia todo na GLD. Tá? E batemos papo sobre tudo, como estamos fazendo aqui. Tá? E ao final saíram de lá dizendo assim, bom, agora eu sei por quê. Né? Agora eu sei por quê. Que isso até culminou num convite para dar uma palestra motivacional para a equipe deles. Né? Então, assim, eu sou muito exigente. Acho que minha vida toda eu participei de projetos em lugares inóspitos, onde a gestão, o planejamento e a logística para aquilo acontecesse no dia que tem que acontecer, no dia que está prometido, tinha que acontecer. Então, eu não medi esforços, sempre trabalhei muito, né? Mas nunca com esse lado de falar assim, não, eu apareço. Não é, sabe, não é. Quando comecei com isso, comecei a fazer obras, eu tive visita de algumas grandes pessoas que eu admiro muito, né? Pessoal da Unicamp, pessoal muito já focado no mercado, que foram até a GLD, convidar a GLD para participar de alguns projetos. Isso para mim é o presente que eu ganho, né? Então hoje a gente está muito bem posicionado. A gente não consegue atender todo mundo, né? A gente não faz tudo por dinheiro, não faz. Né? Então a gente tem um segmento que a gente atua largo. A Juliana vem para ver com uma visão um pouco mais do mundo de hoje, trazer algumas novidades para nós em gestão e atendimento de cliente, né? Um portfólio um pouco maior, não abrir tanto leque, mas um portfólio um pouco maior, com uma visão diferente, apesar de eu sempre querer conhecer coisas novas, né? Mas eu não consigo ter esse glamour, não me interessa isso. E não é modéstia nada, é porque o tempo não dá certo mesmo, você ficar pensando em coisas, né? Assim, eu tenho que pensar em fazer, é o que eu estou para fazer. E é o que te dá prazer. É o que dá prazer, né? Então eu quero diminuir no meu ritmo, né, na proporção que ela vai assumindo as responsabilidades, né? E buscar novos negócios. Eu tenho alguns equipamentos a serem desenvolvidos para o mercado ainda, né, que vai ajudar muito o mercado a reduzir custos, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente quer entregar para o mercado, porque contribuir. Eu já contribuí com alguns estudos para alguns players aí do mercado, doado.
Tá? Então, nós temos, né, ao longo da minha carreira, eu desenvolvi um monte de apostilas para treinar a mão de obra. Desde mão de obra direta, mecânicos, encanadores, eletricistas, né, até engenheiros encarregados. Apostilas que eu doei já para o Senai, doei para várias empresas, né? A gente faz o treinamento interno disso também. Nós temos uma área de comunicação que cada vez mais está se fortalecendo. Comunicação de GLD com o cliente, GLD com as obras, né, divulga os dias mais marcantes no nosso calendário, divulga as nossas atividades, divulga informações sobre segurança. Nós temos um código de ética muito forte, de conduta e ética muito forte, né, ao qual a gente faz todo o funcionário que adentra. Para aderir à GLD, ele tem que assinar um código de conduta e ética, né? E isso se transforma num livrinho que é livrinho de bolso, né? Os nossos gestores andam com o livrinho de bolso do contrato que tem que ser entregue ao cliente, quais os nossos direitos e deveres, né? Cada um no seu segmento que tem que entregar. Então, nós somos muito antenados nisso, sabe? É uma orquestra. É uma orquestra. Assim, eu costumo brincar quando eu dou alguma palestra para o meu pessoal, falo assim, é como se fosse um circo. Sim. Você chega numa cidade que você não conhece nada, tem que montar tudo rapidamente, fazer o espetáculo e sair. Tá? Então, nós temos que chegar na cidade, conhecer, alugar casas, alugar hotéis, alugar uma infraestrutura confortável para os nossos funcionários e não pode gostar daquilo. Não pode gostar daquilo ali. Você tem que fazer, sair e ir para outra. Agora nós estamos com várias obras executando ao mesmo tempo. Próximas, mas distantes aí de 50, 100 quilômetros uma da outra, né? E tudo numa sintonia, tá? Tudo numa sintonia. Então, nós temos um limite, mas que nós estamos ainda longe de atingi-lo, né? Um limite para executar obras ao mesmo tempo. Né? Então, nós estamos bem, assim, com um cesto de serviços mesclados dentro da GLD, né? E o que eu acho que isso nos dá segurança financeira para fazer os investimentos que precisa. Antes de ouvir um pouquinho a tua opinião sobre o que está acontecendo no mercado agora, queria ouvir a Juliana em relação à energia, que é tão especial, né, na nossa vida, move tudo, né? Sem dúvida. Como é que foi esse teu encontro com a energia limpa, renovável, a gente que tem o sol, temos aí a biomassa e tantas outras, eólica e por aí vai? Eu acho que acabei estando envolvida com energia um pouquinho desde mais nova, quando meu pai trabalhava com as termoelétricas e hidrelétricas, né? Com a energia solar, eu acho que é uma coisa bem nova, bem recente, com muita informação. Tive a oportunidade de participar do encontro das mulheres. Sim. Antes da Intersolar. Foi uma experiência bem legal de realmente conseguir conhecer um pouco mais sobre isso, né? Tive a oportunidade de conhecer alguns lugares com energia eólica também. E eu acho que a solar tem um potencial muito grande para crescimento. A gente tem muita área no país, né? É uma energia limpa. É uma energia que está aí, eu acho que para atingir altos níveis no futuro, assim, no futuro muito próximo. Dá para ver pelo brilho nos teus olhos que você está feliz com esse novo muito desafio, feliz, né? Sim, tô bem feliz. Eu acho que me encontrei nesse segmento. Que legal. Geraldo, eu queria ouvir a tua opinião. Nós tivemos aí várias coisas ao longo de 2022, né? A gente está num ano que tivemos aí a GD, consolidação do marco, tivemos algumas mudanças, algumas adaptações. Como é que você vê o cenário do nosso setor para os próximos meses? Como é que você faz essa análise? Há uma correria no mercado para você instalar a usina antes do final do ano. Isso é claro, né? Mas não significa que a conta não vai fechar depois disso, né? Cada vez mais a conta fecha. Porque uma matriz energética nossa, ela cabe. O Brasil, eu costumo dizer, o Brasil consome Brasil, né? A gente se exporta por conta de bolsa, de balança comercial, enfim, né? Mas o Brasil precisa crescer, né? E hoje, quando eu estou comprando equipamentos para nós trabalharmos, né? Eu escuto as fábricas dizer para mim, Jorge, eu te entrego um caminhão em março do ano que vem. Eu te entrego uma escavadeira, eu te entrego em julho do ano que vem. Eu falei, pô, imagina se o Brasil tivesse aquecido, né? Porque todo mundo diz que o Brasil está parado, né? Que 5 anos. Né? Então,
O Brasil consome. O Brasil. Então, a energia, eu creio, eu tenho absoluta certeza, né, que se o mercado hoje está um pouco parado por conta das eleições, aí, mas ganhe quem ganhar, no próximo ano vai se abrir um pouco mais o mercado, né, e a tendência é se crescer sem energia, não cresce. Energia é a base de tudo, é uma commodity que, energia e água não tem como você desviar, né? Então eu creio que é um crescimento consolidado, é um crescimento cada vez mais. Não é que diminuir a margem, não vai diminuir a margem, vai mudar o jeito de se fazer, sabe? Eu acho que cada vez mais eu tenho percebido, principalmente GD, eu tenho percebido que a locação das usinas tem um diferencial. Eu acredito muito que a bola da vez esteja chegando no estado de São Paulo, né? Não chegou antes porque aqui é o grande consumo do país. Você vê a hidrelétrica de Giral, lá de Santo Antônio, ela vem por linha de transmissão até Araraquara, rebaixa em Araraquara para fornecer para o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo consome mesmo, né? Então, por que não se constrói aqui? Porque a divisão de concessionárias é muito forte, né? Então, os terrenos custam caro, quer dizer, mas vai chegar um ponto que, se não for por mercado livre ou leilão, né, a GD ela vai crescer aqui dentro, vai ter que crescer dentro do estado de São Paulo, né? E é um lugar que atrativo, né? Vai se tornar atrativo, porque vai chegar um limite que vai começar a diminuir um pouco isso, os investimentos em Minas ou no Nordeste, né? Porque se não faz grandes usinas, você não consegue levar essa energia para outro lugar. Então eu vejo assim, um crescimento com projetos diferentes. A GLD tem hoje já, com essa parte de engenharia que a gente tem colocado no mercado também, fornecendo engenharia, nós temos algumas soluções de construção que diminuem custo e tempo, né? Devagar a gente vai posicionando isso, são coisas que eu trouxe do mercado de infraestrutura pesada, né? E tento adaptar para fazer em usina solar, para diminuir tempo, diminuir custo de construção, porque eu costumo dizer, a gente não ganha dinheiro vendendo mais caro, ofertando mais caro, né? Então, a gente tenta sempre buscar o menor custo para o cliente, né? Lógico, dentro da nossa margem, né? E às vezes, eu até faço um desafio para os clientes. Se você acha que está caro, podemos fazer um open book. Tudo aberto aqui, não tem problema, a gente decide uma margem aqui, e o resto a gente não tem problema algum, tá? Porque você vai perceber a diferença daquilo que você vai esquecer de montar. Nós temos a segurança das usinas, cada vez mais ela está sendo exigida. Hoje nós não tivemos ainda nenhum acidente, ainda bem que nós não tivemos nenhum acidente fatal, assim, divulgado, né, nas usinas por conta de alguma fuga de energia de alta tensão ou de corrente contínua, né? Mas, e cada vez mais você percebe que os projetos estão visando isso. Mas é uma coisa que nós temos que evitar, porque ainda, daqui a pouco, começa a ter muita sequência disso, principalmente em lavagem de módulo, onde a água é um condutor elétrico muito forte. Então, nós temos que evitar isso, porque o mercado não fique estigmatizado em gera, mas gera com chance de acidentes. Só vou abrir um parênteses aqui, viu, Juliana? E digo também para o Geraldo. Nós, da ABGD, lançamos este mês de setembro o nosso programa setorial de qualidade, justamente visando isso. Começa com uma testagem dos inversores e depois isso vai se estender para os outros componentes do sistema fotovoltaico, uma iniciativa muito bacana da ABGD, de olho em tudo isso que o Geraldo acaba de colocar. Geraldo, eu queria também aproveitar a presença de vocês para quem está entrando agora nesse mundo da energia. O que você, ou gostaria de entrar, o que você pode dizer como primeiros passos, uma espécie de ABC, né? Aquela cartilha, caminho suave, que tinha ali o passo a passo. O que você pode deixar de orientação para nós? Bom, eu creio, né, que você não consegue aprender tudo rápido. Se você for para aprender tudo, você fica 10 anos fechado numa sala, para depois você voltar no mercado, e o mercado já cresceu 10 anos. Exato. Então você tem que conhecer um pouco de cada coisa, principalmente quando a gente conversa comercialmente, parece que o sistema fotovoltaico ele é fácil. Todo mundo traz
uma posição fácil de se falar, para poder melhorar o entendimento de todo mundo, né? Nivelar um pouco a informação quando está se conversando. Mas é um sistema complexo. Energia é um sistema complexo, tem um monte de variáveis, né? Então, você tem que ter, eu acho que quem está começando tem que entender conceito, né? Eu costumo falar para o meu pessoal mais novo, por exemplo, né? Às vezes um conceito de raciocínio, de cálculo, eu falo, cara, eu não vou calcular mais rápido que você, não vou conseguir. Mas eu estou querendo passar o conceito desse raciocínio. Então, o que as pessoas têm para poder chegar muito mais próximo de tudo é entender os conceitos dali. Quais as necessidades? Nós temos uma coisa que eu divulguei há muito tempo atrás, acho que foi em 17, 18, que eu posso até depois disponibilizá-lo, se caso vocês tenham interesse. Temos sim. Que é o que o investidor precisa ver para ter o cuidado para investir. O que as pessoas têm que ter cuidado numa usina para projetar? Coisa simples, uma escrita muito simples para que tenha... Eu disponibilizei isso no mercado para aumentar o conhecimento das pessoas nisso, ou seja, para que todo mundo nivele um pouco da informação dos riscos e dos problemas, tá? Isentando qualquer coisa da GLD. Ali foi uma divulgação do Geraldo. Entendo. Tá? Então, assim, não é propaganda, não é nada. É para melhorar o mercado. Nós temos divulgado um monte de estudos, inclusive nós divulgamos que quanto custa você ficar numa usina de GD, você ficar desligando ou ligando string, desligando string para você possa lavar os módulos manualmente ou que tenha contato, ao passo que você lava uma usina sem contato, quanto você deixa de gerar? Sabe, eu tenho contas assim que eu não me recordo aqui, mas perto de 20 mil reais, entre desliga e desliga durante 20 dias, você uma usina de 5 mega, tá? E que quando você contrata para lavar, fica quase a metade disso. Então, ou seja, o cara deixa de gerar, né? E só na geração, de evitar de deixar de gerar, 50% daquilo ele usa para poder fazer a limpeza. Mas são coisas que no dia a dia, o proprietário, o investidor, ele não está vendo isso, ele não está administrando, que está administrando é um funcionário lá embaixo, que está com uma meta a ser seguida, mas sem o conceito, às vezes levar para o board, levar para o conselho e falar, olha, existe, nós estamos pecando aqui. Informação e comunicação. Porque toda usina, né, para completar, toda usina, quando se projeta, ela coloca lá 3% de sujidade, limite. Só que as usinas ficam mais. O que você está fazendo? Você está perdendo geração. E é o seu foco. É a mesma coisa que se você plantasse cenoura e não resolvesse não colocar semente ali para economizar semente para você colher. Sabe? Então é uma coisa que... Mas às vezes, no cômputo geral, o investidor, ele não entra nesse detalhe. Mas alguém tem que enxergar e a gente gosta de divulgar essas informações para fazer o pessoal mais novo que está chegando no mercado pensar fora da caixa, né? Essa é a contribuição que a gente pode dar para o mercado. Juliana, já na reta final, o programa bom é assim, né? Passa tão rápido, né? Eu queria te agradecer demais a tua presença, te desejar sucesso nesse desafio, eu imagino o tamanho disso, ainda mais quando a gente chega, olha, do lado é o nosso pai, É uma né? responsabilidade grande. Mas queria te ouvir as suas análises finais e já, mais uma vez, te desejando muito sucesso. Obrigada. Eu acho que, como eu disse antes, é um mercado com extremo potencial para crescimento, muita coisa para acontecer, muita coisa a ser desenvolvida nesse meio tempo, né? Eu espero realmente poder contribuir com coisas novas e poder dar seguimento em todo esse trabalho que o Geraldo tem feito. E eu acredito que seja isso. Que bom, fico muito feliz. Acho que a gente está levando um programa com muita informação. É claro que esse programa não vai esgotar jamais a história do Geraldo, nem a tua. É apenas aí uma pílula, né? Sim. Como dizem no Nordeste, é um confeito que a gente está dando para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Geraldo, eu quero te ouvir também, te agradecer, te dar os parabéns em nome da ABGD, porque é um privilégio tê-lo aqui com tanta história. E repito, a gente não esgotou nem 0,1 do que você já construiu nesse mercado. Eu te agradeço muito pela fluidez da entrevista, né? Pelo nosso convite, por Guilherme Crispim, né? Que está fazendo um trabalho muito bonito, tenho acompanhado isso de perto, nós já somos amigos de longa data, né?
E eu fico aqui na torcida para que eu acho que a associação, né, ela tem que fazer exatamente isso que o Guilherme está fazendo, ou seja, prover informações para o mercado, né, atuar na facilitação de todo mundo que é associado, né, facilitação da informação, facilitação em conceito. Essa facilidade é o que pode proporcionar um crescimento consolidado, né? E isso, na minha opinião, é o papel da BGD, né? Então eu fico na torcida, vejo os grandes progressos que têm acontecido, né? Da dinâmica que vocês estão levando isso, tenho só elogios, né? É sempre um anseio que eu sempre tive da BGD estar nessa posição que está agora, tá? Conte comigo, o que precisar de matéria ou de conceito ou de ajuda, nós estamos à disposição, tá? É um papel que nós temos que fazer também, ajudar, colaborar com informações para que vocês possam divulgar isso de uma forma mais correta, uma forma uniforme, para atingir muito mais pessoas do que a GD consegue. Sucesso, saúde e muito obrigado. Para nós todos, obrigado. Obrigada. Não vamos esquecer de deixar os endereços digitais da GLD. Vocês têm tudo aí de cabeça, senão depois Sim. eu coloco lá. Fique à vontade. Tá como GLD Energia no LinkedIn. A gente começou agora no Instagram também, como GLD Energia. E acredito O site é www.gldenergia.com.br. Isso aí, Assim, facinho. é só entrar lá e aprender um bocado. Isso aí. Muitos projetos, muita saúde para vocês Muito e obrigada. que 2023 seja melhor que 2022 e assim por diante. Obrigado Com mais Para uma nós vez. todos, obrigado. Obrigada. E agradeço a você que me acompanhou até agora em mais uma edição do podcast do ABGD News. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá.